Convido os irmãos para que nós venhamos abrir as nossas Bíblias lá em Deuteronômio. Capítulo 7. A página é 220, para aqueles irmãos que têm a versão segundo a minha Bíblia. Deuteronômio, capítulo 7. Vamos nos colocar em pé, aqueles que assim podem, em reverência à palavra do Senhor. Vamos meditar, irmãos, nos versículos de 6 a 9. Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 6 a 9. Amém? Todos acharam? Assim está escrito, irmãos: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, reunidos como sua igreja, aqui estamos prestando o nosso culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Somos imensamente gratos, pois reconhecemos que não somos dignos, não somos merecedores de tamanho privilégio, Senhor. E se hoje aqui estamos, é pelos méritos de Cristo Jesus, Senhor, o qual nos comprou pelo seu precioso sangue, nos lavando e nos remindo de toda a nossa iniquidade, de toda a nossa injustiça diante de Ti, Senhor. Te adoramos por ter nos deixado a Sua palavra, as Sagradas Escrituras, que revela quem és o Senhor, quem és Tu, como te servir, como podemos adorar e exaltar a Ti, Senhor. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor abra cada coração, para que nós possamos, ó Deus, receber com alegria e guardá-la no nosso coração, ó Pai. Que o Seu Santo Espírito nos ilumine e nos dê entendimento essa noite, Senhor. Ajuda-nos não só a compreender, ó Deus, mas também que nós possamos colocar em prática, viver a Sua palavra no nosso dia a dia, Senhor. Sou um mero instrumento fraco e falho nas Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor me conduza para que o Teu nome, ó Pai, possa ser glorificado por meio da explanação da Sua palavra, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos imensamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós estamos diante de uma passagem aqui que Moisés vai dar algumas orientações ao povo de Deus antes deles entrarem na terra prometida. Se os irmãos lerem os versículos anteriores que iniciam o capítulo 7, uma das coisas que Deus destaca e exorta o seu povo, o povo judeu, é para que eles não, quando eles adentrassem na terra, para que eles não fizessem aliança com aquele povo. Uma outra coisa que eu acho maravilhosa, que contém aqui nos versículos que nós lemos, é a escolha graciosa de Deus por esse povo. Deus diz que escolheu aquele povo para que ele fosse um povo santo. E diz Deus que Ele propôs em si mesmo escolher aquele povo não porque eles eram os maiores. Muito pelo contrário, que Israel era a menor das nações que existia sobre a face da terra. E o Senhor os escolheu porque o Senhor propôs amar aquele povo. Por isso o Senhor escolheu eles. E
Deus usou a vida aqui de Moisés para dar algumas orientações, ensinar algumas verdades para aquele povo. Mas eu gostaria que nós fixássemos mais, direcionássemos nosso coração naquilo que Moisés afirmou acerca de Deus no versículo 9, irmãos. Ele disse assim ao povo, orientado por Deus, Moisés, orientado por Deus, se remeteu ao povo e disse assim. Ele orienta o povo para que não faça aliança, porque ele iria cuidar daquele povo dentro daquela terra a qual ele havia prometido, que ele iria dar todo o respaldo, tudo aquilo que aquele povo precisava para viver, Deus garantiria. Por quê? Moisés vai afirmar o porquê. Versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Moisés faz uma declaração que eu acredito que é uma das perfeições de Deus que muitas vezes a gente passa desapercebido, irmãos, que é a fidelidade de Deus. Nós servimos um Deus fiel. Como Moisés disse àquele povo, saberás, vocês vão ter ciência e conhecimento, vocês podem saber disso, que o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, que escolheu vocês, que propôs em si amá-los, esse é um Deus fiel. Eu gostaria que essa noite, com a graça de Deus, nós pensássemos e refletíssemos, nos deleitássemos um pouco acerca da fidelidade de Deus, desse Deus fiel. Que nós possamos sempre lembrar que o Deus ao qual nós servimos é um Deus fiel. Muitas vezes as pessoas aliam a fidelidade de Deus apenas com as bênçãos. Mas a gente tem que entender, irmãos, e a palavra de Deus afirma isso, que Deus ele é fiel até naqueles momentos mais perturbadores da vida das nossas vidas, da vida do cristão. Ele continua sendo fiel. Lembrando que o nosso Deus a qual nós servimos é um Deus imutável. Ele não vai mudar, não há nele sombra, nem variação alguma. Então, que nós nos deleitemos essa noite em pensar que o nosso Deus é um Deus fiel, irmãos. Algum irmão já se perguntou a si mesmo, por que você confia em Deus? Às vezes quando a gente vai trazer uma palavra de ânimo para um irmão, a gente diz sempre para ele, confia em Deus, irmão. Deus sempre está cuidando. Agora os irmãos já pararam para se perguntar, irmão Eliseu, por que o irmão confia em Deus? O que existe em Deus que nos leva a confiar nele? É isso que Moisés falou aqui. Nós confiamos em Deus, nós descansamos nele, nas suas promessas, no seu cuidado, porque ele é fiel. Se nós formos observar na palavra de Deus, nós vamos ver alguns exemplos durante a mensagem, de que tudo aquilo que Deus prometeu, ele foi fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse. E aquilo que ele disse que ainda não se cumpriu, os irmãos podem ter certeza que vai se cumprir, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Se nós formos olhar, irmãos, o retrato do mundo em que a gente vive hoje, acho que o pecado da infidelidade é um dos pecados que mais tem se destacado no mundo em que nós vivemos. A gente conversa entre nós, a gente diz que durante as nossas conversas algumas vezes que hoje o homem não tem mais palavra. Antigamente, os homens faziam negócios apenas em palavras. Antigamente, se eu fosse negociar uma terra com o irmão Eliseu, era por palavra, não existia um documento. Perguntou aos irmãos, se eu for fazer algum negócio hoje apenas confiando na palavra de alguém, será que vai acontecer nas nossas vidas? Nós vamos se frustrar, né? Então nós vemos que o que prevalece aí afora é a infidelidade. Infelizmente, irmãos. Se a gente for levar isso
para o âmbito familiar, principalmente no casamento, a gente vê que a infidelidade conjugal também tem destruído muitos lares, muitos casamentos. Trazendo isso para a igreja, vamos dizer, para a esfera eclesiástica, a gente vê quantas pessoas professam que creem em Cristo e que vão pregar aquilo que está na palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. E como tem acontecido por aí afora? Será que a maioria das igrejas tem sido fiéis à palavra de Deus? Às vezes nós podemos pensar, mas às vezes o Moazarias pode pensar, não, eu sou um homem extremamente fiel. Eu estou completamente imune a esse pecado tão horrível que é a infidelidade. Será, irmãos, que, digo, nosso serviço a Deus, nós somos, em todas as áreas que compete o nosso serviço a Deus, será que nós temos sido impecáveis no que diz ser fiéis a Deus? A nossa responsabilidade que Ele incumbiu a cada um de nós, mediante a luz dos privilégios que Ele tem nos dado, que Ele tem nos concedido, nós temos sido fiel, vamos dizer assim, nos mínimos detalhes do nosso serviço a Deus? Se a gente for olhar no quadro que é pintado nesse mundo, a gente vê que a infidelidade, o pecado da infidelidade está alastrado em diversas áreas do mundo. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, a Bíblia, e nós meditamos e vemos aquilo que Moisés diz acerca de Deus, quando nós voltamos para as Sagradas Escrituras, e nós olhamos para o Deus a qual nós servimos e vimos que mesmo que diante desse quadro em que se encontra o mundo, a qual nós somos peregrinos e forasteiros, como pregou o pastor na mensagem anterior, o nosso Deus é um Deus fiel, irmãos. Isso deve ser algo que traz muito consolo e conforto para as nossas vidas. Saber que o Deus que nos comprou, que nos resgatou com o precioso sangue do seu Filho, esse é um Deus fiel. E é por isso que a fidelidade de Deus, essa perfeição de Deus, nos leva a confiar nele, a descansar nele, nos momentos bons e principalmente também nos momentos mais difíceis. Como Moisés diz, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, irmãos, Ele é Deus, o Deus fiel. Essa qualidade, a fidelidade de Deus, é essencial a quem Deus é. Se Deus não fosse fiel, nós poderíamos dizer que Deus não seria Deus. Pois se Deus fosse infiel, Ele estaria agindo contrariamente à sua própria natureza e contrário àquilo que Ele afirma na sua palavra. Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, se nós formos infiéis, Ele, está se referindo a Cristo, permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus, irmãos, é uma das gloriosas perfeições de quem Ele é, do seu ser. Se nós formos folhear as Sagradas Escrituras, nós vamos ver a Bíblia sempre afirmando e apontando que Deus, Ele é um Deus fiel. Vamos até Salmos de número 36. Versículo de número 5. A página é a 644. Salmos 36, versículo 5. Amém? Todos acharam? Está escrito, irmãos, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua
fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua fidelidade chega... Imagine o tamanho da fidelidade de Deus, irmãos. Quão distante nós estamos das nuvens. E a palavra de Deus diz que Ele está... Que a fidelidade de Deus pode chegar além das excelsas nuvens. Então, a fidelidade de Deus muitas vezes está acima da nossa compreensão, irmãos. As Sagradas Escrituras, quando diz que Deus, Ele é um Deus fiel, como afirmou Moisés ao povo israelita ali, quando Ele diz que Deus é fiel, isso quer dizer que Deus, Ele nunca esquece, que Deus, Ele nunca falha, que o Deus ao qual nós servimos é um Deus que nunca vacila, e é um Deus que, acima de tudo, Ele nunca deixa de cumprir a sua palavra. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele está estritamente, irmãos, apegado a cada declaração que Ele fez por meio da sua palavra. Ele está atrelado a cada promessa ou a cada profecia que Ele disse por intermédio das Sagradas Escrituras. Vamos até Números, capítulo 23. Página é a 191. Números 23, versículo 19. A gente precisa constantemente, irmãos, nos voltarmos às Escrituras e lembrar de que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus fiel. Números 23, versículo 19. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então nós vemos numerosas ilustrações na palavra de Deus afirmando e expondo a fidelidade de Deus. De que Ele é um Deus fiel, irmãos. A gente está estudando Gênesis, nós já passamos por essa passagem. Após o dilúvio, Deus fez uma promessa a Noé e também a todos os homens. Há mais de 4.000 anos atrás, Deus afirmou e disse: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão, enquanto essa terra durar. E cada dia, e cada mês, e cada ano, e cada estação que se passa, Deus nos dá essa prova. Deus nos dá esse testemunho de que Ele vem cumprindo essa promessa. Em Gênesis capítulo 15, vamos até lá, Gênesis capítulo 15. Deus faz uma profecia aqui a Abraão. A página é a página 15. Versículo 13 a 16. Deus declarou a Abraão: então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. 16. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. A gente vê mais uma vez os séculos percorrendo. Os descendentes de Abraão gemiam, que eram escravizados por Faraó no Egito.
Possa ser que naquele dado momento o povo israelita nem se lembrava dessa profecia, ou até mesmo muitos já haviam esquecido. Vamos até Êxodo, capítulo 12. Podemos se perguntar, mas será que Deus não foi fiel àquilo que Deus disse a Abraão? Ele não falou que nós seríamos resgatados? Nós seríamos tirados dessa servidão? Versículo 41, Êxodo 12, 41. Página 78. Amém, irmãos? Êxodo 12, 41. E aconteceu que, ao fim de quantos anos, irmãos? Ao fim dos 430 anos. Quanto tempo foi que Deus havia dito que o povo seria escravo no Egito? 400 anos. Naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito, conforme Deus havia dito a Abraão. Nós vemos as Escrituras afirmando que Deus é um Deus fiel. Assim também aconteceu quando Deus usou os profetas para dizer que uma virgem conceberia um filho, daria à luz um filho, seu nome seria Emanuel. Novamente a gente vê vários séculos se passando, após Deus ter dito isso por meio dos profetas. E Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele afirma que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Mais uma vez, Deus atestando, testificando que Ele é um Deus fiel. Deus é um Deus fiel, irmãos. Assim como Moisés disse ao povo israelita. E esse é o mesmo Deus a qual nós servimos hoje. A sua palavra de promessa é uma palavra certa. A gente vê que em todas as suas relações com o seu povo, Deus se tem demonstrado que Ele é estritamente fiel. Nós podemos confiar nele. E com segurança, irmãos, eu posso afirmar a cada um dos irmãos que nunca houve um homem sequer que tivesse confiado em Deus em vão. Essa é a base da nossa confiança. É por isso que nós confiamos em Deus. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus fiel. Ele é um Deus fiel, irmãos. Então nós vemos Moisés afirmando isso ao povo israelita. Nós vemos o trabalhar de Deus no relacionamento com o seu povo, manifestando. Eu acho interessante, é que Deus ele é completo, pleno e perfeito, como nós sabemos. E Deus ele não precisa provar nada a ninguém. Mas ao longo das Escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós vemos Deus testificando quem Ele é. Que Ele é um Deus imutável, que Ele é um Deus fiel. Como Moisés afirma, como nós vimos. Então nós podemos chegar à conclusão e aceitar essa verdade de que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus extremamente fiel. E afirmar que a fidelidade de Deus, ela é uma verdade divina, bíblica. Uma coisa é nós entendermos, concordarmos com as Sagradas Escrituras, irmãos. Afirmarmos da boca para fora que Deus é um Deus fiel. Mas uma outra coisa totalmente diferente, irmãos, é nós vivermos, é nós agirmos com base nisso. É nós manifestarmos que realmente o nosso Deus é um Deus fiel. Deus, por meio da sua palavra, irmãos, Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. E é sempre nela que nós devemos, nas promessas de Deus, que nós devemos buscar nos fortalecer.
É fato que nós temos promessas por parte de Deus. Mas a pergunta é: será que nós contamos, irmãos, realmente com o cumprimento de cada promessa que Deus tem por meio das Sagradas Escrituras? Será que nós vivemos uma viva esperança, como diz a palavra de Deus? Nós esperamos de fato que Deus ele vai fazer por nós tudo aquilo que Ele disse que faria? Será que realmente nós temos descansado seguramente no fato de que Deus é um Deus fiel? Ou como diz o escritor aos Hebreus, será que nós temos descansado nas palavras fiel é o que prometeu? Vamos até Hebreus capítulo 10, irmãos. Versículo 23, a página é 1314. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Amém? Está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, quando tudo vai bem nas nossas vidas, ou quando tudo prospera, é fácil a gente dizer que Deus é fiel, que Ele tem cuidado. Mas será que a gente tem nos deleitado também no fato de que Deus é fiel quando nós passamos pelas provações, pelos apertos da nossa vida? Quando nossa fé é provada, é moldada? Será que nós temos descansado também nesse atributo, nessa perfeição de Deus, de que Ele é fiel também nesses momentos? Digo para os irmãos que nas nossas vidas, irmãos, até para um cristão mais zeloso, piedoso, se torna difícil descansar nessa verdade de que Deus é fiel. Às vezes a nossa fé ela é provada de uma maneira dolorosa, que nós não conseguimos enxergar esse Deus fiel. Esse Deus, como afirmou Moisés ali, é o Deus fiel. Nós não conseguimos descansar e nos deleitar no Deus fiel que tem manifestado, tem testificado, testemunhado no relacionamento com o seu povo, que Ele é fiel. Se nós formos olhar, dizendo novamente, afirmando, irmãos, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele tem cumprido, porque Ele é fiel. Nós precisamos descansar nessa verdade. Muitas vezes os nossos ouvidos acabam se distraindo com os ruídos desse mundo. Nós não conseguimos mais ouvir a palavra de Deus nos falando ao nosso coração de que o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Pode ser que toda a nossa caminhada cristã a gente procurou ser fiel a Deus, mas que em dado momento da nossa vida, vamos dizer assim, uma nuvem encobre, nós não conseguimos contemplar esse Deus fiel, essa fidelidade de Deus. A nossa fé titubeia. Quando nós devemos nos voltar para as Escrituras. Quando nós temos aprendido que é a palavra de Deus que nos fortalece, ela que nos edifica, que nos consola, que nos exorta quando necessário. É necessário que nós voltemos para as Escrituras, nos deleitemos nesse Deus que é fiel. Vamos até Isaías, capítulo 50.
A página é 799. Isaías 50, versículo 10. Amém? Todos acharam, irmãos? Está escrito: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, ou seja, quando chegar no momento da sua vida que você não sabe o que vai acontecer amanhã, qual é a orientação que Isaías dá ao povo de Deus? Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus, porque Ele é um Deus fiel. Ele prometeu que cuidaria de cada um dos seus. E Ele não tem cuidado de cada um de nós, irmãos? Amém? Quando nós andarmos, vamos dizer assim, em trevas, não no sentido de estarmos distante de Deus, mas de um momento em que a gente não consiga contemplar esse Deus fiel, nós devemos confiar no nome do Senhor e nos firmar sobre Ele. Pode ser que até mesmo nós sejamos tentados a duvidar de que Deus não tem sido fiel conosco. Ainda que a gente não possa compreender os propósitos e os planos de Deus, irmãos, nós devemos confiar nele, porque ele é um Deus fiel. Pode ser que a gente não entenda a maneira que Deus trabalhe na vida de muitos de nós. O que cabe a nós é confiar nele, porque ele é fiel. Confiar nele e aguardar que na hora dele, na hora certa e boa, ele fará com que cada um de nós vejamos com clareza e entendamos os seus propósitos, os seus desígnios. Às vezes Jesus fazia tantas coisas que os apóstolos, Jesus estava querendo ensinar algo, só que os apóstolos entendiam algo totalmente contrário, não entendiam o que Cristo fazia naquele dado momento. E tem uma passagem que eu acho muito interessante e que nos fortalece cada vez mais para que nós venhamos confiar a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas. Está lá em João capítulo 13. Algo que Jesus disse a Pedro. João, Evangelho de João, capítulo 13. A página é 1162, irmãos. Vamos ler do versículo 4 em diante. Amém? Todos acharam? João 13, do 4 em diante. Levantou-se da ceia, está se referindo a Jesus. Tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Pedro sempre espavorido, né? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Ou seja, Jesus estava fazendo algo e Pedro questionou a ele. Agora veja o que Jesus respondeu a Pedro. Versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Jesus estava fazendo algo, ensinando algo, só que naquele dado momento, os seus discípulos, no caso aqui Pedro, ele não sabia, ele não entendia o que Cristo estava fazendo.
Mas Cristo disse que ele deveria confiar, esperar, aguardar, descansar, que no momento determinado, no momento oportuno, ele iria entender. É bem assim que Deus trabalha também nas nossas vidas. E a sequência do que aconteceu aqui demonstra que Deus não abandonou os seus discípulos. E também Deus não abandona cada um de nós, cada um dos seus. Um versículo para a gente encerrar. Isaías capítulo 30. Versículo 18. Páginas 778. Isaías 30, versículo 18. Amém? Está escrito, irmãos. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Nós devemos esperar, confiar, descansar, nos deleitar no nosso Deus, porque Ele é um Deus fiel, irmãos. Amém? Bom, Eliseu?